A monarca conta o caos que está o mundo, com o Lorde Demônio dominando 70% dele, com quase todos os reinos caídos. A monarca exalta a função de Elulu e diz que tem inveja dela por se tornar a espada que vai salvar o mundo. Elulu aceita o destino, mesmo estando muito triste, e tenta achar motivos para ficar feliz com a situação. O Prota compra um pacote de item que aumenta a velocidade. Rista chama a atenção do Prota para Elulu e o Prota diz que é óbvio que ela tem que fazer e que ele não precisa dizer nada. Elulu diz que o Prota está certo e sai correndo. Então vemos uma festa e é dito que Elulu se vestiu para a cerimônia. A deusa, Mesh e o herói estão bebendo enquanto aparecem draconianos pequenos oferecendo comida. O Prota diz que não queria aceitar, mas a deusa insiste. As luzes se apagam e após o Prota aparecer, limpando a boca, a Elulu é mostrada caminhando até o penhasco. Elulu se despede e a monarca manda ela se julgar. Mesh quer impedir, mas aparecem dois guardas para segurá-lo. Elulu começa a ser empurrada. O desespero é visto na cara da deusa e o Prota chuta os dragonianos que empurravam Elulu. Ele diz que está obrigado a dizer a ela que ela é a carregadora dele e que não vai poder carregar as coisas dele como uma espada e que nem tem garantia que essa espada seria capaz de derrotar o Lorde Demônio. A monarca afirma que o dragão ancestral disse que seria, e o Prota diz que não confia na opinião de uma lagarta velha. Rista começa a rir e diz que vão salvar o mundo sem sacrificar amigos. Mesh se transforma, mas logo cai, e a deusa nem percebeu e já está caída. A monarca diz que mandou colocar paralisador na comida deles e manda continuar a cerimônia. Nisso, o Prota chuta os dracônicos que voltaram e, após a indagação da monarca, revela que não funcionou os paralisadores porque ele nem comeu e diz que a comida feita por lagartos é nojenta, com a afirmação que ele só come comida da Rista. E a Rista fica feliz em saber isso. A monarca decide derrotar o Prota e vira um dragão. Com o nível 66, o HP dela é muito alto e as escamas de dragão dão proteção extra por serem mais duras que metal. Nisso, o Prota pega da bolsa a espada matadora de dragões, que ele sintetizou com uma espada de platina e uma mecha de cabelo da Elulu, do Mesh e 100 fios da Rista. Ela pergunta como que ele conseguiu 100 fios, e ele disse que arrancou durante a noite. Rista fica furiosa, mas decide deixar o assunto para depois da batalha. Na batalha, o primeiro golpe do Prota já tira sangue da Monarca Dragão, que decide atacar a Elulu. O Prota salva, e então a Monarca Dragão ativa uma magia que estava no colar dela, que logo vai levar a vida dela. O Prota diz para a Monarca para interromper a magia, e ela diz que a magia só pode ser parada se o Prota a eliminar. O Prota vai com tudo pra cima do dragão, que ativa uma habilidade de escudo. O Prota consome os itens que aumentam a velocidade e tira uma segunda espada matadora de dragões. No estilo Kirito, ele usa o ataque dupla espada eterna. Com milhares de ataques por segundos, ele quase não causa dano. A Elulu desiste e a Rista se preocupa. Com a monarca dragão se vangloriando, o Prota a empurra para perto do precipício. Rista se levanta com o Prota dizendo que Elulu é a preciosa carregadora dele. A monarca desfaz a habilidade de defesa e solta fogo. O Prota corta o fogo com as lâminas de vento. A monarca cai no precipício por suas asas estarem em uma peneira. A Elulu é salva. A Rista pergunta quando ele danificou as asas da monarca e ele conta que já tinha previsto os movimentos dela e antes dela ativar a defesa, ele já tinha danificado. Uma espada surge do abismo. O Prota infunde o sangue da Elulu na espada, diz que a espada lendária surgiu e diz que a missão dos draconianos foi cumprida. Falando que a monarca queria virar a espada sagrada, diz que é uma situação em que todos ganham. Ao sair da vila, Elulu e Mesh têm um momento deles e Rista manda eles irem na frente. A deusa reclama do cabelo arrancado dela e diz que ele tirou vantagem dela. E também diz que a espada sagrada não é essa e que ele fez isso para deixar todos tranquilos. Ao saírem da caverna, encontram cavaleiros que pedem para o Prota ajudar. Os cavaleiros falam que vão levar ele até a fortaleza. O Prota diz que não é preciso, pede pela direção e sai voando. O inimigo é um demônio mosca, com um exército de moscas demoníacas. Enquanto Rista se impressiona com o nível dele, o herói se impressiona com o fato dele falar tendo uma boca de mosca.
As moscas capturam os cavaleiros que atacavam e soltam eles de grandes altitudes. Mesh quer atacar imediatamente a mosca demônio, mas o herói avisa que eles devem ser cautelosos pelas velocidades das moscas. Quando o Prota se encontra com os cavaleiros que sobraram, a Capitã Rosalie deseja um ataque imediato, mas após discutir com o veterano decide elaborar uma estratégia. A caminho da fortaleza, o veterano diz que existe um cavaleiro excepcional capaz de rivalizar com os demônios mais poderosos, mas que não pode deixar a capital. O Prota com seu grupo se juntam à reunião de Rosalie e interrompe a discussão com as suas preocupações. A única coisa que o Prota concorda com a Rosalie é que não precisam de uma reunião, pois ele já sabe o que deve fazer. E ao dizer que vai embora para treinar, todos ficam cabisbaixos. Os membros da reunião acham que ele é um medroso e a Rista explica que não demora muito e eles retornam. A Rosalie começa a discutir com o Prota. Ao parecer que o Prota ia apoiar a deusa, ela fica feliz até ser chamada de inútil. Ao descobrir que o Prota viu o massacre dos soldados, Rosalie grita e chama o herói de covarde. Rista tenta explicar que o jeito dele é o certo e que ele vai exterminar as moscas, mas Rosalie é teimosa e refuta a deusa falando dos cavaleiros que perdeu. O Prota diz que a Rosalie é a única que não tem direito de falar de vidas humanas, pois a falta de estratégia dela fez que os cavaleiros fossem exterminados. Rosalie fica muito brava, tenta bater no Prota, que se defende e dá um tapa na cara dela. Rista diz que não importa o reflexo dele, não se deve bater em mulher, e ele diz que foi legítima defesa. Ela tenta várias vezes bater no Prota, mas acaba ficando com as bochechas enormes e, chorando, ela desembanha a espada dela. Depois de Rosalie dizer que não precisa do herói, que vai derrotar as moscas sozinha, ele olha os status dela e diz que ela vai morrer por nada. Ela começa a rosnar e o grupo do Prota vai para o mundo dos deuses. No mundo dos deuses, ele diz que odeia o jeito dela seguir para uma batalha que vai perder, sacrificando seus aliados. Depois eles foram à morada da deusa do arco, Metis, e Rista pede para que ela treine o Prota. Metis mostra uma técnica de múltiplos disparos, a pedido do Prota, e ele diz que deixa ela treinar ele. Ela diz que ele tem que saber usar arco mágico primeiro, e ele pede a Elulu que ensine ele a usar o arco de fogo. E em um instante ele não só aprende a técnica como a masteriza, deixando a Elulu deprimida e começando o treinamento com a deusa. Mesh quer treinar, e nesse momento Cerseus passa por ali e conta que a deusa da guerra que treinou o Prota está mais doida do que nunca. Rista vai conversar com Arya sobre a situação, e no meio da conversa ela identifica poderes adormecidos em Mesh e na Elulu, então os desperta. Rista vai atrás da deusa da guerra e toma um susto com ela, e quando a deusa da guerra pergunta sobre o Prota, ela diz que não veio com ela, e tenta inventar uma desculpa por ter aparecido. O Prota é mostrado com a habilidade divina que a deusa do arco ensinou, e a Rista aparece pedindo para ele evitar de sair de lá para não encontrar com a deusa da guerra, mas ela está atrás de Rista. A deusa da guerra emana uma aura sinistra e diz que vai mostrar a espada eterna original. O Prota puxa um papo normal com ela e ela o perdoa e fica apaixonada novamente por ele. Enquanto isso, a deusa do arco encara o Prota com um olhar de desejo. Arya faz Mesh e Elulu mostrarem seus poderes a Rista. Mesh com o poder de controlar melhor sua metamorfose, e Elulu desenvolveu magia de suporte que pode acelerar ou desacelerar seu alvo, e faz isso com o Mesh. Tomando um chá com Arya, Rista cita o treino com o arco do Prota, e Arya diz que Mishis é muito pior que a deusa da guerra, e que ela está presa na Floresta Divina por abusar dos heróis que eram invocados. Ela é uma ninfomaníaca. Rista corre para salvar o Prota, pensando que deveria ser com ela esses acontecimentos. Ao chegar, ela encontra o Prota encarando Mishis, que está amarrada nua em uma árvore. Rista quase cai na história de Mishis e, após um apelo da deusa do arco, o Prota diz que a resposta é óbvia. O Prota acerta a cabeça de Mishis e Rista surta. A deusa se desprende das cordas e anuncia que vai atacar o Prota, e que é para ele parar ela se puder. O Prota acerta várias flechas de luz na deusa, que para por um instante, mas logo levanta e decide atacar o Mesh. Após o perseguir, ela pula para pegar o garoto dragão, que é salvo pelo Prota ao lançar 5 flechas de luz na deusa. Após a frase de efeito, eles voltam para o mundo a ser salvo e partem para derrotar as moscas demônio. Com a atenção do demônio mosca na Rosalie, que ia em direção ao covil das moscas, o Prota se prepara para atacar o inimigo.
amigo. Nisso, Rista descobre pelo Prota, Mesh e Lulu que ela fede e está atraindo as moscas. Logo após, um cavaleiro chega gritando e finalmente atrai a atenção das moscas. A Rosalie é pega pelo demônio mosca e o Prota manda Rista para lá para distrair ele enquanto tenta resolver a situação. Rista pede para liberar Rosalie e quando Rosalie reclama, ela passa informações para o vilão, que decide voar mais alto para evitar ataques do Prota. Acima das nuvens, o vilão decide lançar a capitã ao chão e a deusa continua tentando enrolar. Nesse instante, a flecha do Prota alcança o vilão, que solta a capitã, que é pega pela deusa. O demônio mosca se mostra muito perspicaz ao analisar a situação e deduz os movimentos do Prota. O Prota lança 7 flechas de luz e o vilão desvia. Nisso, ele vai de encontro ao Prota e, de repente, ele fica sem barriga. Descobrimos que o Prota aprimorou a magia, que as flechas viraram pássaros e perseguiram o vilão. Rosalie tenta desmerecer a vitória do Prota. Rista diz que ela está viva graças a ele. E quando Rista diz para ele dizer alguma coisa, ele diz que a capitã é apenas um cachorrinho chorando. A capitã fica nervosa e Rista admira a habilidade de causar danos com palavras. O Prota diz que é hora de cuidar das demais moscas, diz que sabe que Mesh e Lulu ficaram mais fortes, fazendo os dois ficarem felizes. Mas logo vemos o Prota disparando centenas de flechas por segundo, acabando com todas as moscas e usando Lulu e Mesh para coletar as moscas. No fim, o Prota incendeia os insetos e recebe informação da existência de uma armadura divina.